Eita! Chegamos. Eu sou o politicamente incorreto e o Igor é o correto, tá? Eu falei, cheguemos. Chegamos? E tu, chegamos. Tamo junto. Cheguemos. Muito bom. Cara, eu não sei nem Que como alegria. é que tá a nossa audiência, a gente não tá vendo aqui agora os comentários, depois a gente vai dar uma lida nos comentários. Mas, Igor, bem-vindo Obrigado. ao Produtivamente. Estamos aí. E eu tô bem-vindo também, achei que tu ia me dar os bem-vindos, nós dois. Estamos aí nesse dois. projeto, graças a Deus. Que honra poder estar aqui. É uma honra poder participar disso contigo. E que flua, que a gente flua nessa conversa, que essa seja uma noite especial, que quem está assistindo seja abençoado. E é isso aí. Amém, amém. Gente, para nós é uma alegria muito grande. A gente começou alguns projetos já ao longo desses últimos 2 anos, né? Um deles foi a produtora Designio. A gente iniciou trabalhando comunicação, mentoria, gravando conteúdos digitais para redes sociais. E sempre queimou no nosso coração um podcast, né? Então a gente começou um projeto com o Na Mesa, fizemos um MVP ali com o Na Mesa, né? Ele não terminou, a gente ainda continua com ele, mas está nascendo hoje um novo podcast, né, Igor? Que incrível, mano. Que incrível. Para a gente falar de empreendedorismo, saúde mental, produtividade, por que não? Vai ter muita coisa boa, porque na verdade a gente já flui em muitas áreas. Então, o que a gente consiga liberar tudo que a gente sabe, que a gente possa trazer aqui muitas pessoas que abençoem vidas, que possam ensinar coisas incríveis. É isso aí. É isso aí. Para a gente aprender junto com todo mundo aqui e continuar evoluindo, né? Então hoje a gente inicia esse novo projeto na parceria, eu e o Igor. Então sempre a gente vai trazer, hoje é só nós dois aqui, tá? Mas sempre vamos trazer, né, pessoas relevantes, pessoas que têm algo a agregar, né, na nossa vida. E por que não a gente na delas também, pra gente aprender junto aí bastante coisa. Pra quem não conhece, Igor Rigg. Júnior Ribeiro. Olha aí, ó, o cara, ele é fenômeno na internet. Ele é um homem de poucas palavras, mas de muitas visualizações. Pô, toda vez que eu venho aqui, tu me bota lá em cima, cara. Fica assim, ó. Ficou vermelho. Muito bom, muito bom, muito bom. Ficou vermelhinho. Mas assim, ele domina o TikTok e o Instagram como ninguém, né? Ele aprendeu alguns códigos virais e tem usado essa ferramenta para pregar o evangelho, para levar o nome do Senhor cada vez mais longe, né? Tem usado dessa forma. Então nós temos uma honra muito grande, Igor. E quando a gente fala aqui não é demagogia, não é brincadeira, não. É uma honra mesmo, de verdade, assim, estar trabalhando com alguém que leva tão a sério a internet, tá? Porque, na minha opinião, hoje, se Jesus estivesse aqui, o ID, pregar o evangelho, ele ia dizer assim, cara, abre uma conta no Instagram, um canal no YouTube, um perfil no TikTok. Tu sabe que foi justamente isso que eu entendi. O ID, pra mim, ou pra qualquer um, eu entendi que não se resume só ao evangelismo tradicional, mas também de porta a porta. Isso aí, nas redes sociais. Cara, tanta gente que eu já alcancei, que não eu, mas a rede social já chegou em tantos países que eu nunca imaginei que talvez eu chegaria, entendeu? Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas é só uma introdução sobre tudo que tem acontecido e eu sou muito grato por isso. E eu creio no poder de Deus fluindo através de uma mensagem e com o passar do tempo a gente vai falar mais sobre isso, como despertar essa mensagem. Eu fico muito impactado vendo o jeito que tu trabalha com as pessoas e, como tu já falou, e eu já vi vários casos, as pessoas não sabendo se comunicar, não sabendo se posicionar, falar, e quando esse trabalho é feito, como as pessoas se posicionam com excelência e elas despertam essa mensagem que está dentro delas, né? Então isso é muito, muito impactante. Amém. Obrigado, Igor. Igor, conta pra gente, vamos falar um pouquinho sobre você agora, tá? Como foi a tua jornada na internet, né? Tu começou lá em 2019, né? Um ano que parece que foi ontem, mas é muito diferente de tudo que é hoje, né? As coisas evoluem muito rápido. E como foi esse início para ti lá em 2019? Eu comecei a me informar sobre a internet, comecei a me introduzir mais nesse assunto em 2018, quando eu vi um vídeo na internet.
e eu vi um grupo de jovens falando sobre marketing digital, né? E eu achei interessante. Eu trabalhava CLT normal. O que tu fazia na época? Eu trabalhava numa indústria, num depósito de couros. Nossa. Eu, na verdade, fazia tudo lá dentro, mas era mais na área na administração, ajudando, mas também ajudava em outras tarefas lá dentro. E de noite, assim, eu assistia vídeos e eu vi um vídeo de um cara falando sobre marketing digital. E eu pensei, que é isso? Nunca tinha, já tinha visto na internet, mas não tinha pesquisado sobre, né? Então eu comecei a me informar. E eu pensei, mas por que eu não... E as pessoas falando sobre compartilhar uma mensagem, sobre finanças, sobre uma nova forma de renda. Eu pensei, é isso que eu quero. Porque eu já cresci nesse meio de videogame, internet, computador. Eu cresci nesse meio, entendeu? Desde pequeno. Eu com 8 anos de idade, já, na época das lan house, né? Eu fazia corujão, ficava lá a noite inteira. Ficava a noite inteira lá com meu irmão e com os amigos, né? E ali eu comecei a ver esse mundo. Tu jogava RPG? Também. Eu gostava. O meu irmão os amigos deles, eu tenho 6 anos de diferença do meu irmão, né? E eu convivia com eles jogavam, eu ficava assim olhando, eu queria jogar, eu era muito novo, eu queria jogar, eles, não cara, dá. Hoje se abrir um jogo de RPG pra mim assim, talvez eu vou estar todo perdido, mas eu era muito, muito viciado em Tibia, lembra? Sim, conheço. Nossa, e era um jogo complicado, não era um jogo tão fácil assim. E não tinha os gráficos que os jogos de RPG têm hoje, né? Mas eu várias noites virei a noite nas lan house jogando Tibia. E depois veio a febre do Age. Sim. Age of Empires, depois Age of Mythology. Mas eu gosto muito eu gosto muito de história e esses jogos de RPG eles me conectavam muito com eles, né, por conta disso. Eu fui parar no design gráfico porque eu comecei a desenvolver arte assim pra galera, entendeu? Comecei coisas bem simples assim na época, assim, desenvolvendo arte pra galera no PowerPoint na época. E aí depois fui me profissionalizando, daí fui indo, conheci o CorelDRAW, conheci de fato aí a arte final, né? Aí fui pro mercado gráfico e aí me profissionalizei. Por mais de 15 anos eu trabalhei na área como design gráfico e arte finalista. Então, dominando Photoshop, CorelDRAW, na época tinha vários programas que a gente utilizava que nem se usa mais, né? Então, CorelDRAW é um remanescente no meio de todos esses programas ainda, mas nesse tempo eu comecei uma carreira profissional por causa dos jogos, né? Fazia arte visual para alguns jogadores, algumas coisas assim. Tu sabe falar em jogos, uma época eu tinha o sonho de ser gamer, né? Jogar. O computador que eu tenho hoje para fazer as edições, eu comecei... Pra ser gamer. Só que a palavra de Deus foi mais forte no meu coração e eu entendi de renunciar a isso. Eu entendi que isso ia tomar muito meu tempo. Eu, na época, não era casado. Eu queria ter um relacionamento. Eu pensava, isso um dia não tem nada contra, você pode jogar, enfim. Mas pra mim, como eu cresci nisso, como eu tenho um histórico da família que foi através de jogos, eu pensei, um dia eu posso me perder nisso. Então eu preciso renunciar, porque senão talvez possa destruir minha vida. A palavra diz, né? Se tu vê que tua mão, ela vai te levar... então vai lá, é melhor que tu corte ela pro inferno, né? Se ela vai te tirar da vontade, sendo a vontade de Deus, vai lá e tira ela, arranca ela fora, né? E isso é uma grande verdade. E eu tinha comprado o computador há 3 meses, eu acho que eu tinha, e Deus me pede isso. Ele não me obrigou a nada, mas eu entendi. Queimou dentro de mim. Eu não sei se tu já assistiu o filme que tá em cartaz agora, Forge. Muito bom. Chegou a assistir? Sim. Cara, eu achei muito... Tu falou sobre isso agora. É isso que ele fez, justamente Tem isso. uma cena que foi engraçado, né? Que ele tá pedindo pra Deus, né? Que ele quer ser um discípulo de Deus e tal. E daí daqui a pouquinho ele olha pro videogame. Ah, não, Senhor. É bem assim que acontece, né? Quando Deus pede algo pra nós que nos custa. E tu sabe que o design gráfico pra mim foi assim, mano. Eu tinha vários clientes, eu atendia de forma freelancer e um deles era o Grupo Repercussão. Cara, imagina, eu fazia todas as mídias para a Festa das Rosas, mídias para os cadernos impressos que o jornal faz, ali, que são os cadernos top de comercial. Eu fazia vários conteúdos para eles, para comercial. E meu irmão, nesse tempo, ele passou por um processo que ele teve na drogadição, um monte de coisa assim. E, cara, ele se envolveu com os caras e ele pegou e simplesmente, né...
Tava rebelde, assim, né? Muito rebelde, assim. A gente não sabia nada da vida dele. A única coisa que nós sabia, de vez em quando ele chegava com algum problema, com alguma coisa, e a gente não entendia muito o que fazer. E eu, por muito tempo, critiquei o meu irmão. Por muito tempo eu não entendia por que meu pai não mandava meu irmão embora. Por muito tempo eu não compreendia isso. E eu já vou linkar agora na questão do que Deus me pediu. E um dia eu falando com um amigo, ele disse assim, cara, quando tu tem algo muito que parece muito impossível mesmo, tá? Ora para Deus e entrega aquilo que tem muito valor para ti. Na época, o meu trabalho tinha muito, mas muito valor mesmo para mim. Eu gostava muito do que eu fazia. E, cara, eu vou dizer para ti assim, aquele dia eu olhei pro computador, eu tinha tentado vender o computador já várias vezes e tudo mais. E a Eliane dizia, não, a gente passando por dificuldades, vou abandonar isso aqui, vou procurar outra profissão. E aí eu peguei aquele computador assim, falei pra ela assim, eu vou lançar o meu computador como uma oferta no altar. E aí quando eu falei isso pra ela, ela disse assim, amém. Eu disse, eu vou lançar o computador como uma oferta no altar pela vida do Vinícius, que é o meu irmão. E ela disse, amém. Aí ela disse amém. E a gente pegou e entregou, né? Então esse meu amigo tinha falado isso pra mim, entrega algo que tem muito valor pra ti nas mãos de Deus. Então eu não entreguei um computador que valia na época uns 5 mil reais, eu não entreguei. Eu não entreguei no altar pra igreja. Eu entreguei algo que era o meu ganha-pão. Pensa que na época, cara, nós estávamos passando uns perrengues assim, ó, muito, muito ruim. Mano, se eu contar meu testemunho pra vocês aqui, é louco, nós vamos ficar horas aqui. Mas olha só, mas uma coisa muito doida. Na época, tá? Tendo trabalho, tendo tudo assim. Cara, teve épocas que eu tive 14 talão de luz vencida. E essa época era essa época. Tu já era casada? Já era casado, eu e a Lili, nossa, guerreiros, né? Imagina cada história. Cara, mas olha só, como é que funcionava, tá? Nós atrasava um talão de luz, quando eles iam cortar, nós pagava o segundo. Só que já tava para vencer o terceiro. E daí foi acumulando, foi indo. Só que quando eles pegaram e conseguiram cortar no último lá, no 13º talão, eles foram lá e cortaram. Só que já tava vencendo o 14º. Só que eles foram lá e tiraram o relógio. Pague o aluguel. Exatamente. E daí, cara, olha que situação, mano. E aí, nesse tempo, a gente foi lá, deu o computador nesse tempo, então, tipo, eu entreguei meu trabalho perto de cortar minha luz, logo depois cortaram nossa luz. A gente ficou 15 dias sem luz, a gente puxou um fio da casa do meu sogro com uma lâmpada, né, com uma extensão com uma lâmpada, pra gente poder cozinhar e tal, e botava as coisas na geladeira do meu sogro, 15 dias. A Natália devia ter uns 9 anos de idade, por aí, 8, 9 anos de idade. E a gente passou uns 14, 15 dias assim, ali. E aí, cara, foi muito louco, porque a gente sentou na mesa com uma pessoa. Essa pessoa, cara, o que tá acontecendo contigo? Não te vejo mais sorrindo, eu não te vejo mais conversando com ninguém, tu tá sempre quieto. Daí eu disse, não tem nada. Ele disse, não, faz mais de 3 anos que a gente se conhece, tu já sentou na minha mesa, tu já foi na minha casa, e se tu não tiver intimidade pra me dizer o que tá acontecendo contigo, então tu não é meu amigo. Bem assim. E aí eu contei. Aí a pessoa olhou pra mim assim, na época eu devia em torno, acho que de dívida, assim, eu tinha uns 68 mil reais. E aí essa pessoa pegou, né, e botou a mão em cima do caderno que eu tinha anotado pra ele tudo que eu devia, né, pra ele somar. Eu nem sabia quanto eu devia. Eu fiquei sabendo naquele dia, porque a gente botou tudo no caderno quanto eu devia. Nossa. Daí ele botou assim, a mão em cima. Tu sabe que eu tenho dinheiro pra pagar toda a tua dívida, né? Mas não vou pagar. Eu olhei pra ele assim, enchi o olho de lágrima. Eu sei, Deus hoje fala, o Senhor. Deus fala. E aí ele, mas não vou pagar. Porque se eu pagar essa dívida hoje pra ti, amanhã tu tá devendo 3, 4, 5 vezes mais. E tu não vai saber o valor disso. Porque não é isso que Deus tem pra ti. Deus quer pra ti hoje que tu resolva os teus problemas. E, cara, ali eu aprendi uma lição, né? E foi no meio dessa prova que eu fiz com Deus. Tudo isso. Imagina quando tu toma uma decisão pra mudar a vida de alguém, mas a tua vida tá toda conturbada. Mas a tua fé é tão grande que tu esquece dos teus problemas e tu só lembra do problema de alguém que é maior que o teu.
sabe? E aí eu olhei para aquilo e eu disse, Senhor, só tu sabes como que nós vamos resolver isso aqui. Na minha cabeça, na hora que ele falou, não vou te pagar, não vou pagar pra ti, não sei o que tu vai fazer. Tipo, ele não falou nada disso, só que ele falou assim, eu posso pagar, mas eu não vou. E aí eu olhei pra ele, fiquei em silêncio, daí ele disse assim, primeira coisa que tu vai fazer isso aqui, tu vai pagar a menor dívida que tu tem aqui. A menor. Quanto que era? Era no mercado. Fazia 3, 4 anos que eu cortava a rua por R$128. Mas por que o menor? Eu vou explicar. E aí ele disse assim, tu vai pagar o menor. Depois, esse carro que tu tem, tá? A gente vai vender ele, vai pedir a quitação dele e tu vai comprar um carro mais... Eu disse, não, mas é que eu tenho um outro carro que tá no meu nome e tal, então eu posso pegar e devolver isso aqui. Fiz um negócio lá e voltei com outro carro que eu tinha. E, cara, eu olhei pra ele e disse assim, cara, mas eu vou perder R$6.000. E o cara olhou pra mim e disse assim, não, cara, tu vai deixar de pagar 12. E disse, cara, tu tá com tua luz cortada. Tu tá assim, tá assado e tal. Essa movimentação que a gente fez ali, mano, mudou a nossa vida. E nós estamos colhendo fruto disso até hoje, tá? Então, a gente foi lá, fez isso que ele falou, e aí pagamos. A primeira coisa que a gente fez foi pagar. O primeiro dinheiro que a gente entrou, a gente foi lá pagar esse mercado, que fazia 3 anos que eu cortava. Ele era na rua de baixo. Eu cortava pela rua de cima pra não passar na frente de vergonha. R$128. Quando eu cheguei lá, tá? O cara olhou pra mim apavorado assim. Cara, tu ainda me deu esperança. E eu olhei um bolinho de papel assim, aí em cima tava escrito assim, contas perdidas. Meu, por isso que eu digo, foi muito de Deus eu ter ido no primeiro. Que quando eu olhei pra aquilo, cara, dentro de mim gerou uma chave, tá entendendo? Que às vezes uma atitude que tu toma na tua vida vira a esperança pra alguém que tá desacreditado. Não, e outra coisa importante, talvez se ele pagasse a tua conta, que nem tu falou, tu voltaria, porque o problema das pessoas não é dinheiro, é a mentalidade. E agora eu entendi por que pagar, entendi. E aí, cara, 2 semanas depois, eu vendi esse carro que eu tinha pegado de volta, tá? Eu vendi esse carro e tinha um menino com o coração queimando pra ir pra missões. Olha que louco. O coração da gente, mano, ele tem que estar sempre puro e disposto a servir. Então imagina, eu tinha toda aquela situação, Deus começou a resolver pra mim a situação. A gente já tinha religado a luz e toda essa situação aí. E eu peguei esse carro de novo, vendi esse carro valia na época uns R$7.500, eu vendi por 9. E aí, só que assim, eu anunciei por 9 e ninguém tava comprando. O dia que eu desisti, não, quer saber uma coisa, eu não vou vender mais. E Deus disse assim, se for da vontade de Deus, Senhor, eu vou vender e vai ser só por 9.000. Fui lá e excluí o anúncio de R$7.500 que eu tava pedindo pelo carro. E aí um cara me ligou, tem um cara querendo comprar um golzinho, assim, que nem o teu, cara. Tu quer vender? Então eu disse, vendo, quero 9.500. Vai lá. Subi mais, né? E aí nisso tinha um jovem com o coração queimando, mano, pra missões. E eu lembro que foi feito um apelo pra ele na igreja na época, quem podia ajudar, né? E naquele dia eu peguei e fiz um propósito com Deus, Senhor, se o cara fechar pelos R$9.000, eu vou ofertar R$500 na vida desse jovem. Cara, depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que eu fui a única pessoa que ofertou na vida dele. E aí, hoje, ele ainda é missionário e tudo mais, e ele falou pra mim, cara, eu tenho um apreço muito grande pela tua família, porque tu foi a primeira pessoa, quando eu era improvável, quando eu ainda não tinha chance nenhuma de ter levar, né, esse status de missionário, assim, foi a primeira pessoa que acreditou em mim e investiu no meu ministério. E aí, nossa, aquilo me emociona, né? Só que, cara, todas as situações aqui não era sobre mim. Então a gente vendeu o carro, investiu na obra missionária. Então, tipo, vamos lá, no mesmo mês, tá? Estamos no mesmo mês. 14 talão de luz atrasada. Vem na mesma página comigo. 14 talão de luz atrasada, né? Carro com prestação vencida. E aí a gente sai disso, paga as luzes, oferta R$500 na vida de um missionário, faz tudo isso, vende o carro por um valor acima do que ele valia na época e compra um carro 2015. Lembra que eu tinha doado o meu computador, que era a minha ferramenta de trabalho, então automaticamente... Como é que tu trabalhava, né? Eu não tinha mais trabalho, daqueles dias eu não tinha trabalho. Daí eu comprei esse carro 2015 e fui dirigir de Uber. Isso foi... Que ano foi isso? 2016 a 2017 ali.
E aí fui dirigir de Uber. Aí dirigi... O meu carro era quase novo. Comprei um carro 2014, 2015. Era um Uninho Vivace. E fui dirigir por 9 meses em Gramado ali. E aí, cara, nesse processo eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. E... Por isso que Deus permite, né? Justamente isso, pelo aprendizado. Só que chegou num ponto que eu não aguentava. Apesar de muitas experiências com Deus dentro do Uber, eu não aguentava mais aquela situação. Cara, é desgastante. Quando eu vejo alguém dirigindo Uber, eu digo, cara, vou orar pra Deus pra Deus te libertar desse lugar. Porque, cara, é um lugar, primeiro lugar, se tu não tem uma mentalidade transformada e renovada, mano, tu te perde muito fácil do teu propósito. Sabe, graças a Deus que eu tava queimando em muitas experiências com Deus, assim, sabe? Eu tava num momento, assim, que eu sou um homem de muitas crises, tá? Eu toda vida tô entrando numa crise ou outra, alguma coisa me confronta e eu tô toda a vida assim, ó. Cara, bom, tu me conhece, tô sempre motivado, né? E ao mesmo tempo, às vezes eu tô triste. Motivado e triste. Motivado. Por que triste? Porque às vezes algumas coisas eu olho pra algumas coisas que eu queria resolver e não consigo. E eu me sinto insuficiente. Só que eu tenho motivação. Daqui um pouquinho eu olho para aquilo e arrumo a solução para esse problema e tá tudo certo. Mas voltando ao Uber. Eu não aguentava mais. E aí eu orei a Deus. E eu disse para Deus, Senhor, abre uma porta para mim sair daqui e tal. E meu primo me ligou lá da praia. Cara, vou arrumar um trabalho para ti e tal. Vem passar a virada do ano aqui. Isso era virada de 2019 para 2020. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí nós chegamos lá, ficamos lá e nada de emprego. Rodei uns 2, 3 dias de Uber, mas não dava para rodar, era insuportável. Não aguentava mais rodar aqui em Gramado. Imagina na praia, que tava pior o fervo, tinha muito mais gente. E eu, aquela angústia, sabe quando tu tá tão angustiado que tu não consegue fazer nada? E aí teve o culto da virada e tinha um pastor que ia embora pra... Pastor Rogério, se não me engano o nome dele. Ele ia embora pra Orlando e antes de ir pra Orlando... Ele veio ministrar na igreja do meu primo aqui em Xangri-Lá, na Assembleia de Deus Ágape. Nesse dia, ele olhou para mim e disse, eu não te conheço, não sei quem tu é, nunca te vi na minha vida. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Olha para todo mundo que tá aqui na tua volta. Tá todo mundo dizendo feliz ano novo. Nem todo mundo vai ter um ano novo feliz. Ó, cara, chega a me arrepiar. Ele diz assim, olha pra todo mundo. Esse ano vai ser um dos anos mais difíceis da vida de muita gente. Muita gente vai perder gente. Ele olhou e falou isso. E, cara, e não tinha sombra da pandemia ali ainda. Naqueles dias ali, eu pelo menos não tinha escutado falar em pandemia e nada. E passando por crises financeiras e diversas crises ainda. E aí ele começou a falar, ele disse, em 2017, Deus te chamou para uma boa obra. E começou a alinhar no teu caráter. Ele começou alinhando o teu caráter. Tu é um improvável. Em 2018, Deus aprovou o teu caráter e fez tu passar pelo fogo. Como o ourives refina o ouro, ele te fez passar pelo fogo para te refinar. Tem algumas coisas que ele ainda precisa ajustar em ti, mas 2019 foi um ano que ele lapidou muita coisa na tua vida. Tu é uma joia rara. Ele falou assim pra mim. Ele disse, tu tem um coração nobre e nesse ano tu vai sentar na mesa com príncipes. Bem assim. Tá, passou. Meu primo deu a virada do ano. Esse pastor foi embora, porque ele ia pra Orlando. E aí na segunda, terça-feira ali, não lembro agora, mas eu lembro que era dia 7. Ali ele ia voltar a trabalhar. Então eu voltei para Sapiranga, trouxe ela para a empresa. E aí meu primo ligou e disse, tem uma vaga de emprego, assim, amanhã tu tem que estar aqui no dia 8 de janeiro. Daí, no dia 8 de janeiro. Então tá. No dia 7, de tardezinha, pastor Emerson Gomes foi lá em casa, ele e a mãe dele. Passaram lá, como é que tá, gordinho? Como é que tá? E tal, daquele jeitão dele, assim. E aí ele falou, pastor, tá querendo ir embora. Chorando já, né? Vai embora pra onde, gordinho? Deus quer tem uma grande obra pra te fazer nessa cidade aqui, não sei o que e tal. Tu não vai embora, cara. Eu disse, não, apareceu uma porta de emprego pra mim, não aguento mais dirigir o Uber, assim. O que tu vai fazer lá?
Disse, vou trabalhar com portaria de condomínio fechado e tal. Foi pra isso que Deus te chamou, gordinho. Ele disse, mas assim, não quero que tu perca teu tempo, tá? Que tu fique na dúvida. Faz o seguinte, quanto é que tu gasta pra ir lá na praia e voltar? Na época, eu acho que eu gastava uns 100 reais, alguma coisa. Eu falei, gasta uns 100 reais, acho, pra ir lá e voltar. Toma 200 pra te comer um lanche na estrada, mas tu vai voltar hoje ainda. Olha aí. Tu vai voltar no mesmo dia, ele falou. Bem assim. Daquele jeitão dele, brincalhão. E eu peguei e fui, cara. Cara, eu tava na metade do caminho, a Natália começou num febrão. Pai, volta pra casa, pai, volta pra casa. Ali ele chorando no telefone. Eu disse, não, eu vou. Vai que seja uma porta que Deus tá abrindo e nós estamos aqui relutando, né? Cheguei lá, fiz a entrevista, passei na entrevista e falei, não, vou avisar minha esposa que a gente tá vindo embora, então, mas tá tudo certo pra mim. Cara, desliguei o telefone que avisei a Lili assim. O cara disse assim, cara, eu acabei de dar tua vaga pra outro cara. Não sei porquê, mas dei tua vaga pra outro cara. Vem na lata. Não, assim, cara. Assim. Cara, eu cheguei na base lá, na igreja do meu primo. Mas como que esse cara fez isso? Assim, ligou pro cara na hora. O cara disse, não. Eu vi que o coração dele tava meio em dúvida e tal. E daqui um pouquinho eu dou a vaga pra ele. Apareceu outro cara lá, já lancei o cara já começou a trabalhar hoje. Mas manda ele vir aí, que se ele quer mesmo trabalhar, eu vou arrumar outra vaga pra ele. Semana que vem. Mas não vai ser a mesma coisa. E daí eu ia pra ser líder de um turno de segurança ali e tal, porque era por indicação daí, né? E aí eu disse, tá bom. Daí fiquei ali durante o dia, era mais ou menos às 8 horas da noite, eu liguei pra Lili. Disse, quer saber uma coisa? Estou indo pra casa. Que se for pra mim vir, eu não vou vir na frente sozinho, vou vir contigo, com a Natália, como tem que ser. E aí a gente pegou e voltou pra casa. Cheguei em casa aquele dia. Aquele dia foi marcante. Dia 9 de janeiro daí, né? Na virada do dia 8 pro dia 9 daí. Umas 12 e poucas da manhã eu cheguei em casa, tinha pegado engarrafamento na estrada. E aí peguei e falei com a Eliane, senta aqui na beira da cama. Tu tá comigo pra tudo, né? Não, tô contigo pra tudo. Então, a partir de hoje nós vamos entregar de verdade nossa vida pra Jesus. Assim, eu disse pra ela assim, tá vendo esse carro não é mais nosso. Se tu acha que nós temos alguma coisa, nós não temos mais nada, vou entregar tudo pra Deus, não quero saber de mais nada. Essa responsabilidade eu não quero pra mim, disse bem assim, não posso. Eu não consigo pagar esse carro. Eu não consigo pagar essa vida que a gente quer viver. O que a gente tá teimando? Tô correndo atrás de dinheiro dia e noite, tudo que eu não tenho é dinheiro. Peguei, falei isso pra ela, e ela, não, amém, então vamos orar. Quer orar? Vamos orar. Eu comecei a orar e entreguei para Deus, Senhor, esse carro que o Senhor nos deu para mim trabalhar, tá? Esse carro não é mais meu. Se o Senhor disser para mim amanhã, entrega ele para tal pessoa, assim, 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 continua pagando, eu vou fazer isso. Eu não sei que porta que o Senhor vai abrir, não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai prover. Esse carro não é mais meu, essa prestação também não. Então, assim, a prestação vence dia 12. Dia 10, Senhor, ela tem que estar quitada, porque esse carro nem no meu nome tá, não fui eu que financiei. E aí, entreguei nas mãos de Deus aquele dia. E disse para Deus assim, Senhor, eu vou sair de manhã para trabalhar, vou fazer a minha parte. Tá? Vou sair todo dia de manhã. Se eu fizer 2 corridas, amém. Se eu fizer 20, amém. Eu só sei que no dia 10, essa prestação tem que estar paga. A tua palavra diz que tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu tenho fé que tu vai cuidar de mim. Eu tenho fé que tu vai fazer por mim. Então, a partir de hoje, a minha vida é tua. E eu não trabalho mais pelo dinheiro. Eu vou viver pelo propósito. Cara, a nossa vida mudou da água pro vinho. Aí o que acontece? No outro dia, eu pego no Uber nada mais, nada menos que Felipe Laux. É um dos sócios do Jornal Repercussão. E aí o Felipe, daqui a pouquinho, no WhatsApp ali, do Uber, na mensagem do Uber, Juninho, não sei o que, começou a indicar comigo, né? Vou dar só uma estrela, brincou. Quem é esse cara de manhã cedo, né, cara? 7 horas da manhã dizendo que vai me dar uma estrela. Eu olhei Felipe Laux. Que interessante. Daí ele entrou no carro, a gente foi conversando, daí ele veio assim,
vai embora mesmo e tal. Eu tinha dito pra ele que ia embora. Ele disse, vai, quanto vai ganhar lá? Ah, vou ganhar tanto. Dele. Então eu vou ver com o Davis ali. Se te ensinar diagramação, tu aprende? O que me ensinar, eu aprendo. Então deixa pra mim, vou te chamar. Só que, cara, eu sempre achei o Felipe um querido. Conheço ele há muitos anos também. E pensei assim, cara, o Felipe tá sendo um querido comigo, ele não vai me chamar na época. Pensei, não, ele tá sendo elegante, ele foi legal comigo. Será que vai me chamar mesmo pra aprender, né, cara? Na minha cabeça já veio essa hora que eu vou ganhar pra aprender. E aí, cara, foi muito louco que o Felipe ligou 1 dia e meio depois. 1 dia e meio depois o Felipe Laux ligou. Disse, Juninho, tu consegue? Eu sei que eu tinha te falado aí, meio em cima do laço, mas tu consegue vir aqui no jornal pra te conversar com o Davis te conhecer e tal, pra gente trocar uma ideia contigo e tal. Tá, fui lá. Disse, Juninho, como tu ainda não sabe trabalhar e tal, vamos fazer um teste. Nós vamos te pagar R$1.000. R$1.000 por mês. Tu trabalha 4 dias por semana. Fechou? Daí tu vai vir segunda, terça e quarta. Toda segunda, terça e quarta tu vem. Aí tu vai ajudar o Davis na diagramação, vai fazer as coisas ali, vai te ensinar como faz e tal. Eu, não, tá beleza, fechou. Não vou trabalhar pelo dinheiro mais. Cara, mas na minha cabeça já veio na hora, assim, a prestação do UNE é 987. O nosso eu grita, cara. Nossa humanidade grita. Eu disse, como é que eu vou comer, cara? Como é que as coisas vão acontecer, assim? E na época, imagina, casado, com filha. Com filha. Eu nunca passei por dificuldade. E eu sempre tive essa liberdade, mas eu fico imaginando, se tu tiver uma família, a tua responsabilidade é muito maior. Nossa. Então, pra te tomar uma decisão... E, cara, e ali eu tomei a decisão e fui. E ali ele disse, amor, ela sempre lembrava assim, lembra, não é sobre o dinheiro, é sobre o propósito. Cara, e ali eu comecei a fazer a diagramação, trabalhei 4 dias com eles. E o Felipe disse assim, cara, conversei com o Davis, nós gostamos muito de ti. O que tu tá achando da empresa? Eu disse, cara, eu amei, né? Eu disse, eu amo comunicação e tá lá dentro, minha chance de aprender muito aqui dentro. Eu disse assim, pra ele vir muita oportunidade e tal, e gostei mesmo. E aí ele disse assim, então vou fazer o seguinte, assim, ó, esquece o teu teste. Tu não tá mais em teste, a gente vai ajustar teu salário, tá? E a partir de hoje tu é efetivado, me traz a tua carteira de trabalho segunda-feira e a gente vai te efetivar no nosso time como funcionário do Jornal Repercussão e tal, assim. E, mano, fiquei 3 anos ali. Ajudei eles a implementar todo o sistema de audiovisual, aprendi muito nessa oportunidade, porque assim, ó, e isso final é mais de semana, valioso que qualquer salário, né? Muito, o aprendizado. Muito. As pessoas vão sempre pelo salário, mas o mais importante é o aprendizado. Muita coisa assim eu aprendi ali, porque assim, ó, eu não sabia a maioria das coisas. Eu tinha noção de muita coisa, mas muita coisa eu aprendi ali, sabe por quê? Eu falava, Felipe, olha só essa ideia que eu vi em tal lugar aqui. Do Felipe, que legal, tu consegue fazer? Eu disse, consigo. Tu já fez? Nunca. Tá, mas como é que tu sabe que tu consegue? Não, segunda-feira tá pronto. Só que isso era na sexta. O que eu fazia? Tu me libera pra mim vir no jornal trabalhar no final de semana. Tá, mas por que tu não faz durante teu horário de trabalho? Não quero atrapalhar meu horário de trabalho. Porque eu sabia que ia demorar, eu tinha que fazer com calma, que eu tinha que aprender. Daí eu vim ali, na primeira vez ele veio comigo uma tarde. Na primeira. Uma tarde de sábado, assim, a gente ficou o dia inteiro ali, de sábado de tarde ele apareceu ali, olhou e disse, desculpa, essa tosse tá me matando. Que legal que tá ficando e tal. Porque na época eles gravavam o jornal, era um microfone ligado direto na câmera. Assim, então era um negócio. Então eu fui lá, dei algumas ideias, a gente começou a utilizar o sistema de streaming, começamos a usar a mesa de áudio, microfone mais profissional, um monte de coisa assim. E aí, só que tinha que testar, cara. E na hora tudo dava ruído, tudo. Nossa, era complicado. Audiovisual é complicado, se tu não souber. Ele é simples, mas ele é complicado, porque é muito fator que envolve. E aí, hoje, cara, eu domino isso com excelência, assim, muito fácil. Tem um amigo meu que tá montando um podcast em Porto Alegre, eu liguei pra ele essa semana, não tá funcionando aqui. Eu disse, tá a pecinha ali e tal, faz assim, faz assado, pluga aqui, pluga ali, faz agora. E rápido, ele, quem sabe é outra coisa. Mas não é, cara, é que eu aprendi errando. Eu aprendi
tendo tempo para fazer as coisas, entendeu? E uma coisa que eu aprendi também nesse tempo é melhor é tu aprender com os outros, porque tu usa o dinheiro dos outros, no caso, né? O problema é quando tu vai fazer, tu quebra a cabeça, tu gasta teu dinheiro, e assim tu aprende de graça. Literalmente, cara. O Felipe, ele investiu muito. Hoje o Repercussão, ele, pra mim, é uma das referências em comunicação na nossa região aqui. E esses 3 anos que eu fiquei dentro do Jornal Repercussão, esses 3 anos marcou a minha vida. Por quê? Quando eu entrei no Jornal Repercussão, eu não tinha nem meu 2º grau completo. Tá? Então eu saio do Jornal Repercussão cursando, ano passado já, cursando publicidade e propaganda. Com a minha casa própria. Sabe? E quando eu saio do Jornal Repercussão, a gente já sai para empreender. Com uma ideia diferente já. Completamente diferente. Então, cara, não sei nem por que a gente entrou nesse assunto, mas passando por esse assunto aqui é produtivamente. E tudo que tu falou, né? Tu vê é muito dentro do contexto. Tu vê a importância das pessoas na nossa vida. Nada do que você vai fazer na vida é sozinho. Tu pode até começar, mas não vai muito longe. Então, tem uma frase que eu acredito que tu ia falar. Todo mundo que cresceu sozinho é porque fez alguma coisa errada no caminho. Então... Tu viu que tudo que tu falou, sempre teve uma pessoa que te instruiu. E outra coisa. Sempre alguém que... Sabe, na verdade, eu devo agradecer meu irmão, cara. Eu tenho que agradecer meu irmão. Porque, tipo, foi na dor dele que a minha vida se transformou. Até hoje eu nunca tinha olhado por essa ótica, tá? Mas eu fazendo esse caminho de volta hoje, assim, tudo começou por causa de uma oferta no altar pela vida do meu irmão. E hoje, deixa eu contar quem é o meu irmão hoje, cara. Meu irmão hoje é esposo da Thalia, pai do Thiago, trabalhador, servo do Senhor, congrega na igreja. Uma semente na vida dele. Exato, mano. Entende? Então, o que eu dei pra ele? Eu dei tempo de vida. Eu não dei um computador no altar. Eu fui lá e entreguei o meu suor do meu trabalho lá. Entende? Eu entreguei como sacrifício aquilo que me custava. Sabe? E quando eu fiz isso, mano, Deus não só restituiu a vida do meu irmão, mas transformou a minha. E eu posso dizer assim, ó, 70, 80, 100 vezes mais, não sei quantas vezes mais. Né? 30, 60 e 90, né? Então, tipo, cara, é surreal. Quando a gente se coloca para viver a vontade de Deus e tu entende que o propósito é maior que dinheiro, sabe? Tudo na nossa vida se transforma. Tudo. Eu vejo hoje, quantas vezes, Igor, eu chegava e dizia assim, cara, como eu queria que tu trabalhasse comigo, né? Eu dizia assim, eu sempre falava assim. E, ó, pra todo mundo entender também, que nem nós estávamos falando, desde 2019, eu busco isso. Eu buscava uma empresa igual a tua, assim. Eu olho assim, é o que eu sempre quis e eu sempre queria alguém que me chamasse, vamos fazer. E nunca ninguém falou, vamos, vem comigo, ou me dê uma oportunidade. 2019 eu saí da minha empresa e fui com... Minha mãe tem uma loja e eu fui ajudar ela, só que lá talvez eu não tinha um salário, eu tava me dedicando, mas não tava recebendo. E por que recebendo? Porque eu já tava morando sozinho, tinha as contas para pagar e na época eu até saí da empresa e recebia seguro-desemprego, né? Mas depois eu recebi 4 parcelas. Depois disso eu pensava assim, cara, eu vou morrer de fome porque eu preciso receber, eu preciso fazer uma coisa. Eu quero casar. Eu tenho que casar. E daí eu ajudava ela e ao mesmo tempo eu estudava o marketing digital, né? E por muito tempo eu criei conteúdo na internet e não recebia nada. Simplesmente por causa do propósito, compartilhar uma mensagem. Que nem tu perguntou, né, como é que eu fazia em 2019. Um amigo meu me apresentou o TikTok. Eu pensei, que é isso, meu? Eu olhei... Entrou naquele negócio só dancinha. Aí eu lembro do primeiro vídeo que ele me mostrou, né? E eu pensei, interessante. Daí ele me mostrou, olha esse vídeo aqui, vamos fazer ele bem assim pra mim. Eu, cara, sério? Era um vídeo... tem gente que nem entrou nessa época. Era um vídeo muito esquisito, assim. Eu falei, eu gravo e tu faz. Eu gravei, era um vídeo assim, a música era... Tric-tac-tic. E daí era uma pessoa de 4 pés e ele gravou isso. E daí na época o vídeo deu 400 visualizações. Eu olhei assim, cara, o vídeo nada a ver, 400... É pouco, né? Mas pra gente que postava um vídeo dava 10 curtidas no Instagram, assim, eu pensei assim, cara,
vou fazer mais um teste. Peguei, tinha um outro vídeo, que era um vídeo que era a pessoa gravava, tipo, tocando um martelo e botava o reverso. E ela usava aquele áudio dos Vingadores, do Capitão América, ele puxa o martelo e vem. E daí eu usava reverso e vinha na mão. Eu pensei, vou fazer isso aí também. Aí eu joguei uma vassoura no chão, gravei, e daí veio a vassoura, eu, Avengers! Peguei. E daí esse vídeo deu 1000 visualizações. Eu pensei, cara, isso aqui não é em vão, é isso aqui. Eu pensei, eu vou usar, na época eu estudava marketing digital, vou usar pra trabalhar com isso e pra falar da palavra de Deus. Aí comecei a gravar, eu vou pegar um assunto muito legal da Bíblia e vou falar, tá? Daí o primeiro vídeo que eu gravei era, não sei se você já ouviu, se vocês já ouviram, que eu aprendi do Luiz Hermínio isso. Ele fala sobre a genealogia, que daí de Adão até Noé, e tem um significado cada nome. Muito massa. E eu peguei esse texto, decorei e gravei e postei. Cara, esse vídeo deu 50 mil visualizações. Eu pensei, Nossa. é aqui meu lugar, é aqui. E daí comecei a gravar. E eu entendi naquele dia... E tu gravou na tua linguagem, eu lembro, assim, algo bem... Isso. Bem calmo, tranquilo. Luiz Hermínio falava mais caloroso, tu puxou um tom mais... E aqui, bombou, e eu pensei, é aqui que eu vou... E eu, por muito tempo, no TikTok, eu continuava... Por que eu fui pro TikTok? Eu sempre fui uma pessoa tímida, envergonhada, e não queria aparecer. Daí eu pensei, mas olha que interessante, o TikTok... Meus amigos não estão no TikTok. Meus amigos não vão ver, eu vou fazer aqui. E foi. E depois daquilo ali, eu comecei a gravar... Comecei a entender, mas o que é mais importante nessa história foi que tudo isso foi destravado através de uma palavra. E eu acredito muito numa palavra, acredito que Deus tem uma palavra para cada um de nós e ele é sutilmente e reto com a palavra que ele tem para você, e assim ele foi comigo. Eu estava num culto, eu nunca vou esquecer esse dia. E o pastor estava ministrando, o pastor Ismael, grande referência para mim. Ele estava profetizando, a igreja lotada, e naquele dia ele perguntou assim, o Igor tá aí? E daí eu levantei a mão, né? Ele conhecia. Ele falou assim, Deus tem Ele começou a profetizar, ele falou, Deus tem algo contigo. Eu vejo milhares de jovens te seguindo e tendo tu como referência. E ele falou mais outras coisas, assim, que na época eu anotei, escrevi. E aquilo me pegou de um jeito que depois daquele dia eu comecei a gravar conteúdo na internet. E um ano depois, nessa rede social que depois eu criei, eu não tinha criado no TikTok, não sabia nada disso. Eu alcancei a marca de 1 milhão de seguidores. Nossa. E isso pra mim foi... Quando eu cumpriu esse número, né? Claro que aqui o importante não é números, mas é que uma pessoa só seja alcançada. Mas aquele dia foi muito importante para mim porque se cumpriu aquela profecia na minha vida e alcancei aquele número, e para mim isso foi algo sobrenatural, e foi através de tudo isso que hoje a gente alcança milhares de pessoas. Hoje a gente está com esse projeto do podcast justamente para isso, para alcançar as pessoas, para instruir, para levar uma palavra, para trazer não só uma motivação, mas uma ativação, que tudo isso que a gente tem falado alcance o seu interior, não é pelas coisas de fora, né? Pelas coisas de dentro. Então, é um resumo breve assim, do que eu vivi, e é por aí. Uau, profundo, hein? Gente, tem gente assistindo a gente ali, mandar um abraço pra galera. Inclusive, meu cunhado, Renato Pacheco. Gente, eu quero convidar você. Pausa pro merchan. Convida. Quero convidar você a compartilhar esse podcast aqui com o maior número de pessoas que você puder. Mas também quero convidar você para visitar o nosso site da Designio. A Designio é uma empresa, uma produtora de conteúdo, focada em conteúdos digitais, né? E a gente trabalha de uma maneira completamente diferente de tudo aqui na nossa região, nessa área, sabe? Então a gente desenvolve conteúdos com estratégia, né? E eu olhei o Renato Pacheco aqui agora. O Renato foi o cara que construiu esse site para mim. Uau. Do zero,
do jeitinho que eu pedi pra ele. Cara, eu sou chato. Ficou muito bonito o site, parabéns. Eu sou chato, então aproveita e entra lá www.produtoradesignio.com.br e já conhece nosso site. Também não esquece, né, de visitar os nossos perfis no Instagram. Meu, eu fico encantado, sério mesmo, não só pelo jeito que tu comunica, né, do teu trabalho, mas o que eu acompanho, eu fico encantado com os vídeos, cara, eu fico impactado, assim, pelo jeito, pela transformação não só da mensagem da empresa para as pessoas, mas das pessoas, o jeito que elas se comunicam é incrível. E a gente vai fazer mais. Eu quero que tu me ensine tudo isso. Que a gente trabalhe junto. Vai aprender tudo, porque a gente tá aqui para trocar, né, Igor? A gente sempre conversa sobre isso, é sempre uma troca, a gente tá sempre aprendendo junto. E, cara, o meu trabalho não é diferente do teu. Eu sempre digo para todos os clientes, a nossa forma de trabalhar é simples. A gente não inventa a roda tá pronta. A gente só mostra como tu vai girar ela de forma mais leve. Entendeu? Que é isso, achar um jeito fácil de fazer as coisas, né? A gente às vezes problematiza tudo quando às vezes a solução tá na frente do problema, sabe? Então, realmente, cara, tô muito feliz mesmo com tudo isso que Deus está fazendo aqui, né? Esse perfil aqui é um perfil novo para podcast, né? Ele já é um perfil que está sendo trabalhado há bastante tempo. Tem muito conteúdo com uma linguagem de cortes. Então, assim, gente, maratona esse canal agora. Os cortes vão continuar, né? Vão o que continuar. A gente vai acrescentar são as lives. São as lives. Podcast. E tudo vai ser em forma de lives ao vivo e a gente vai deixar salvo para vocês. Vai trazer muita gente curtir, boa, vai trazer muita gente boa. Inclusive amanhã, Igor. Amanhã já tem podcast aqui no canal de novo. Normalmente ele vai ser uma vez por semana, mas a gente vai tentar, quando der, a gente fazer mais de uma vez na semana aqui nesse canal. Porque o que a gente quer? A gente mostrou para o algoritmo até agora, né, que o nosso público consome cortes, mas a gente também vai mostrar para eles que vocês consomem também muito podcast, tá? Porque o nosso podcast vai ser nessa pegada. Conteúdo relevante, conteúdos que vão falar com vocês, experiências reais. Hoje aqui nós viemos para apresentar o podcast e acabamos entrando numa conversa bem de boa. E eu acho que o mais legal do podcast, cara, é uma conversa simples e leve. Ontem aconteceu isso, né, também? Ontem também aconteceu. Quem não assistiu, assiste o podcast de ontem. Ontem tá no canal do Na Mesa com o Juninho Ribeiro. Inclusive, acho que a gente vai baixar e vai postar ele como vídeo aqui. É verdade. Vamos postar como vídeo aqui também para você curtir esse episódio de ontem do Na Mesa com o Juninho Ribeiro, porque ficou... Camille e Tatiana. Ficou muito bom. Que história, hein, Igor? Que história de superação, de vida e de exemplo, né? E de exemplo. Hoje a gente acompanha amigo deles particularmente, assim, falando, né? E, cara, é surreal o exemplo que eles são de pessoa, de ser humano, e a gente aprende muito. E aí, eu acredito que é isso que Deus quer da gente, para quem quer empreender, para quem quer ter uma empresa. Ontem elas falaram sobre a empresa delas, que é a excelência, né? Excelência. Eu acredito que é isso que Deus quer, que a gente tenha excelência e que leve uma mensagem de excelência para as pessoas. Não é só sobre vender um produto, não é só sobre ganhar dinheiro, é cumprir um propósito. Tudo com o melhor, né? O melhor que tu pode. O Cortella fala, né? Faça o melhor que tu pode com aquilo que tu tem até ter condições melhores de fazer. Então, é muito importante a gente ter isso. Eu comecei a empresa, a Designio, com um iPhone 11. Eu sempre digo. Eu também comecei a minha com um iPhone 11. E tu ainda tem? Ainda tem. Vamos mudar ele, loguinho. Esse é o 16 agora. Se Deus quiser, 16 Pro Max. E aí, gente, a gente começou com um iPhone 11. Não tinha nem o gimbal, né? E ganhamos um cliente, eu ainda trabalhava no jornal e começamos a fazer. Quando a gente saiu do jornal, ainda tinha o iPhone 11. E daí comecei a olhar o mercado e tudo mais e tal. E daí a gente foi trocando equipamento. Comprei um 14 Pro Max. Aí comprei um gimbal. Aí queimou o gimbal, fui lá, mandei arrumar. Enquanto não via, comprei outro. E aí fui indo, fui atendendo os clientes, e fui investindo em comunicação, investindo em conhecimento. E trabalhando só com aquele equipamento muito limitado. Hoje, Igor, graças a Deus, assim, a nossa empresa, ela tem... A gente trabalha de forma mobile, mas a gente tem câmera, a gente tem iPhone 15 Pro Max, tem 14 Pro Max. Hoje os podcasts tem tá tudo com kit... Né, nossa, tudo com kit top de equipamentos próprios para podcast.
o nosso espaço, a nossa sala é toda preparada acusticamente para esse trabalho que a gente está fazendo. Isso aqui para mim é um sonho, né? E eu digo sempre assim, gente, eu fiz isso tudo aqui sem dinheiro, as pessoas olham para mim e não acreditam, sabe? Passando no meio de uma depressão, vivendo um caos na minha vida, sabe? Deus veio do caos, ele me mostrou. Cara, é de dentro para fora. Deus me curou, e quando ele me curou, ele foi fazendo coisas. Foi fazendo coisas, colocando pessoas. Enquanto tu acha assim, digo, agora tá quase ficando pronto, o que vai acontecer agora? Daí ele chega e aproxima a gente, e vem mais outras coisas, sabe? Sempre agregando, né? Porque não é sobre mim. É sobre quantas pessoas eu vou alcançar, é sobre quantas pessoas esse meu cliente vai alcançar, quantas pessoas ele vai impactar com o trabalho dele, com a vida dele, entendeu? Então a gente sempre diz isso. A mensagem ela tem que ser simples e clara. Simples e clara. Como é que a palavra diz, né? Escreve a mensagem grande para que todo mundo que passe correndo enxergue. Então tem que ser isso, clara, objetiva, simples. É isso aí. E fácil. Todo mundo tem que entender. Comunicação é quando tu fala e as pessoas entendem o que tu fala. Isso é comunicação. Isso. Comunicação não é quando eu falo e falo e falo e falo. Isso não é comunicação. Tá? Isso é falar. Agora, quando eu falo e tu consegue entender, houve uma comunicação. Né? A informação chegou, saiu do ponto A e chegou no ponto B. Né? E essa pessoa entendeu, conseguiu captar aquilo que tu falou, ela vai, sabe? Por isso que a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer? É ouvir, entender e praticar. Tá entendendo? Por isso que ela liberta. Porque quem entende o que ouve, quem é comunicado dessa informação, ele vai colocar em prática. É a mesma coisa. Eu vou dizer assim, Igor, se tu tomar 10 goles dessa água, tu vai ficar milionário. Aí tu toma 9. Mais que 10. Aí tu toma 9. Aí tu diz, não aconteceu nada. Não dá certo, não é pra mim. Não é só pra tomar mim. mais um gole. Tá entendendo? É que nem a história de Naamã. Quantas vezes ele tinha que mergulhar lá? 7. E aí ele mergulhou uma, num rio sujo, num rio que não era o rio que nem ele estava acostumado. Mergulhou 2, mergulhou 3 e não vou mais. Sabe, né? Eu aqui tomando banho no banhado, isso pra mim. Estão querendo me humilhar porque eu sou de um povo diferente. Talvez pensou isso, né? E não, cara, não é sobre isso. Sabe? Talvez pareça que eu vejo alguém chegando e falando assim, não, mergulha mais, cara. Já mergulhou 4, já tá na lama mesmo, já tá sujo. Tá entendendo? Mais uma. De repente só mais uma. Entendeu? Só mais um gole. E tu sabe que às vezes é só um empurrão. Às vezes tu precisa tomar uma atitude, mas um conselho que eu dou é as pessoas com quem tu convive. Eu sou um exemplo vivo disso hoje, estando aqui com vocês. Eu sempre dei a desculpa de fazer live, isso pra quê? Não tem necessidade. E eu sempre me escondi atrás dos meus problemas, dos meus medos. E agora, essa semana, a gente fez a apresentação, fez o teste do podcast. Daí eu falei a primeira vez. E depois que eu falei, me veio assim Queimou. E eu fui pra casa aquela noite. Eu pensei, muito obrigado pela tua vida, pela vida de vocês, por ter me proporcionado isso. Porque eu sempre dei desculpa, mas... E a minha vida inteira foi assim, eu sempre tive pessoas que me ajudaram. Eu não sou daquelas pessoas que falam assim, eu fiz tudo sozinho. Não, eu sempre tive alguém. E como eu falei antes, ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém. A gente sempre aprende com alguém, a gente sempre... Cara, se não fosse os meus amigos, sabe? Se não fosse... O pastor Ismael, ele ministrou uma palavra uma vez num culto de homens sobre Marcos, né? E que Marcos era sempre um amigo que dava força ali, né? Que tava sempre segurando as pessoas, né? E ele disse, cara, seja um Marcos na vida de alguém, ele diz assim, porque tu sempre vai ter um Marcos do teu lado. Eu nunca vou esquecer dessa frase que ele me disse assim, ó. Cara, e é uma verdade. A gente precisa ser esse amparo para as pessoas, sabe? A gente precisa conectar com as pessoas, sabe? Cara, eu sempre digo assim, ó, tudo é ambiência, Igor, tá? Ó, quero ensinar uma coisa para você, tá? É um corte. Vou olhar para cá agora, aqui, ó. Pega bem, aprende, tá? Isso é um princípio, né? Isso é um princípio, tá? Primeiro lugar,
A gente precisa mudar nossa mente, tá? Isso é sério. Mudar a mente. Eu vi agora, nesse período eleitoral em São Paulo, o Marçal falava sobre prosperidade, o pessoal zombava e tudo mais. Gente, não é sobre o Marçal, mas o que ele falou faz muito sentido. Sabe? Daí uma jornalista um dia disse, tu acha que se eu só mudar minha mente, querer ser rica, eu vou me tornar? Não, cara. Mudar a mente é o primeiro passo. Então, ó, primeiro, mudança de mente, tá? Mudança de mente. Tu mudou de mente, próximo passo qual é? Mudar de ambiente, tá? Mudou de ambiente, tá? Tu vai para novos lugares, porque as pessoas vão pensar assim, ó, Igor, mas ambiente e lugar é a mesma coisa? É? Não. Que é essa pergunta? Não é. Porque a gente pode estar num ambiente igual a esse, numa sala do lado. Tá entendendo? Igual, mesmo ambiente. A mesma temperatura, a mesma decoração, só não é o mesmo lugar. Só que quando tu muda de ambiente, automaticamente tu acaba mudando de lugar. Porque isso te transiciona. E quando tu muda de lugar, acontece uma coisa impressionante. Tu conhece novas pessoas. Então a gente já foi aqui, ó. Mudança de mente, muda de ambiente, muda de lugar, né? E aí depois tu tem novas experiências. Com novas pessoas, tu vai ter novas experiências. Isso. E com novas experiências, tu tem o quê? Resultados. Novos resultados. Einstein fala, né? Que não tem como tu fazer a mesma coisa a vida inteira e esperar um resultado diferente. É isso aí. Ele fala de uma forma até bem complicada, assim. Eu não sei, não é besteira, é alguma coisa assim, é idiotice, tu fazer a mesma coisa. Ele usa uma palavra assim, mas, cara, é uma realidade, não tem como tu... É bobo tu fazer a mesma coisa a vida inteira e achar que vai acontecer alguma coisa diferente no meio do caminho. O primeiro passo de tudo é mudar a tua mente. E talvez se tu não tá conseguindo mudar a tua mente, muda a forma como que tu olha as coisas. Te permite ouvir pessoas que já viveram experiências diferentes e talvez isso te permite entrar em lugares diferentes. Talvez isso vai mudar a tua mente. Essa semana a gente tava numa célula ali na cidade e tinha no grupo de adultos tinha uma criança de 10 anos. E essa criança estava quieta o tempo inteiro, né? No final, ela fez uma... Eu introduzi uma pergunta, falei, daí eu acho que ela se ativou e ela fez uma pergunta também. Daí ela perguntou mais ou menos assim... Se eu ir na igreja, obrigado, eu tô certo ou tô errado? E os pais do lado ali, né? Eu tô certo. Daí ele começou a fazer pergunta. Que papo é esse, Willis? Aí ele ficou nessa, daí eu fiz uma pergunta pra ele. Sabe por que tu se sente obrigado a ir na igreja ou às vezes tu não quer? Sabe por quê? Daí ele, não. Talvez os teus amigos que estão na tua volta todo dia, eles não querem nada disso. Eles querem talvez jogar videogame, querem jogar bola, querem correr rua, não querem nada com nada. Faz o teste, se aproxima de pessoas de amigos que estão na igreja, ou amigos da igreja, ou amigos que querem ir na igreja, começa a ler a Bíblia, muda o teu ambiente, a tua ambiência, muda as pessoas, né, que estão à tua volta, tu vai ver a diferença. E ele olhou assim, e é justamente isso que nós estamos falando. Se conecta com pessoas de propósito, que querem algo diferente, que querem andar com Deus, esse é o melhor conselho que a gente pode dar hoje. Porque às vezes a gente vai se conectar com pessoas que, cara, tudo que ele fala, tipo assim, vou comprar um carro novo, porque se eu não comprar um carro novo, eu não me aproximo de fulano, de ciclano. Tá sempre esperando a oportunidade, vou comprar um telefone novo, vou comprar uma casa nova, porque quando isso acontecer, eu vou mudar de vida. Quando isso acontecer, tal coisa vai melhorar. E, cara, quando eu casar, minha vida vai melhorar. Tá sempre esperando uma oportunidade acontecer. E um dia, Igor, eu aprendi uma coisa. Que a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Então a gente tá a vida inteira esperando a sorte. Só que se ela bater na tua porta hoje, tu tá preparado? Tá entendendo? A gente conversou essa semana passada. A gente alinhou e tal, começou a conversar, a trocar ideia, né? Cara, nós estamos com uma estrutura bacana e tal. Tu tem uma estrutura bacana de outro lado e tal. E começamos a alinhar as coisas e tudo mais. A gente montou uma sociedade, uma empresa que a gente está criando aqui, de um projeto novo. E a gente sentou. É uma sorte encontrar o Igor.
É uma sorte pro Igor encontrar um Juninho. Mas e se nós não estivéssemos preparados para esse tempo, para essa sociedade? Seria sorte? Seria. Só nós iríamos perder a oportunidade. Então, sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Gente, 2 horas já quase. 1h30 passando já. Gente, nossos podcasts eles terão no máximo... Né? Depois a gente vai aumentando. Mas a ideia é que no máximo eles tenham 1 hora. Por quê? Vou explicar. Bem direto. Quando você vai para sua academia, quanto tempo você fica lá? 1 hora. Eu não tô indo. Quando você vai. Mas a gente vai entrar. Não, mas eu vou entrar. Eu só não tô porque o meu ombro... É ambiência. Não, eu também... Sabe que eu tenho um problema no meu ombro? Pode dizer que é o esquerdo. Não, é o direito. O meu é esquerdo. O meu é direito. E por isso que eu não tô indo. Mas a gente vai ir pra academia, tá? Mas é sobre isso. É sobre isso. Ter um tempo adequado. A gente vai colocar no Spotify. Isso, tá lembrando. Quase esqueci o nome do Spotify. Isso pode chamar isso de TDAH. Mas a gente vai colocar os episódios no Spotify. E aí, quando você estiver no curso, indo pro trabalho, alguma coisa assim, tem um intervalo em algum lugar, que você consiga ouvir um episódio inteiro ali, né? Então esse é o propósito. Mais futuramente a gente vai aumentando esse tempo, tá? Porque como vai ser em formato de live, né? Então o YouTube, ele entende que isso é um conteúdo bom para rede social, então ele valoriza a gente por isso, por esse tempo. Então a gente quer galgando isso aqui dentro da plataforma, né, Igor? Isso aí. Igor, acho que era isso, né? Por hoje, deixa eu mandar um abraço aqui pro Gui Verlang. Cara... O Gui, cara, o Gui é demais. O Gui é sensacional. O Gui e a Fábio fizeram as minhas fotos executivas, vão fazer as tuas também, tá? Amém. Eles vieram aqui, fizeram, a gente já colocou algumas ali na nossa biblioteca. Muito legal, muito bacana. O Gui também falou que vai fazer o Projeto Verão agora. É isso aí. Grande fotógrafo esportivo, um baita de um fotógrafo esportivo. A Fábio também está se revelando uma excelente fotógrafa no ramo para empresários, né? Fotos executivas, como se fala, né? E tá ficando muito legal, né? Então, para casamento também, ela tá fazendo bastante casamento, fazendo 15 anos. Então, vou dar a dica para você, já segue eles aí, Fabiane Farias e Gui Verlang na rede social, que vai ser bem legal. Obrigado, Gui, pela tua audiência. Um abraço pro Renato Pacheco, meu cunhado. Também tem o senhor Rig aqui. Tu conhece o senhor Rig? Meu irmão. Carlise. Minha mãe. Minha mãe. Ele não pode faltar. Não pode. Ela, cara, colocou aqui, ó, compartilhando, né? É uma entrega nas mãos de Deus. Olha só que legal, ó. Aguardo meu irmão voltar da academia. A academia. Eu fazia uma época com ele, tô só enrolando ele. Que legal, cara. Cara, muito bom. Gostei pra caramba. Nossa família é demais, cara. Eu amo minha família. Obrigado por estar aí. Foi um tempo precioso, né, Igor? Isso aí. Maravilhoso isso aqui. Cara, a gente tinha feito um roteirinho aqui pra falar as coisas aqui. Não foi nada. Não foi nada, cara. Nada. Bom, produtivamente ele nasceu para provocar ação e resultado, né? Então, se você está pronto para mudar a sua vida, fazer acontecer e quer ser parte de um movimento que vai transformar a sua mentalidade e produtividade, tu já sabe o que fazer, né? Marca aí nas redes sociais, compartilha esse episódio com quem precisa dessa injeção de ânimo, dessas histórias. Nos marca lá, né? Marca @Igor, como se escreve mesmo? Igor Rig, R-I-G-H-I. E também o meu perfil lá, marca lá, @SR Júnior Ribeiro. E é claro, o perfil da nossa produtora, que é nesse espaço lindo que está aqui, versátil. Ontem nós fizemos na mesa redonda, hoje na mesa quadrada. Na semana que vem, nós vamos ficar com a bola quadrada do Kiko. Vamos trazer o Kiko aí. Vamos trazer o Kiko aí também. É vivo ainda? Não sei. Acho que é. Acho que é vivo ainda. Acho que é. Até a Nath participando aqui hoje. Vamos botar o microfone pra Nath. Mas eu convidei ela hoje. Na próxima a gente vai botar o microfone pra Nath. Também, para vocês conhecerem quem é a Natália. E tem a Lili ali, né? A Lili que fica servindo água pra gente aqui, dando um apoio moral, batendo palma lá pra gente. É sensacional, né? Sorrindo sempre, né? Coisa mais linda. Fala uma coisa bonita pra ela. Dá um elogio. Uma coisa bonita pra ela. Te amo, meu amor.
Minha esposa também, um beijo. Que depois eu acredito que agora ela tá num culto, mas depois ela vai acompanhar. Ela vai acompanhar com certeza. Queremos ver quem está nessa jornada com a gente. Então, gente, por favor, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Não esqueça, ative o sininho de notificação para que o YouTube entenda que esse conteúdo foi relevante para você e ele vai te notificar quando a gente abrir uma nova live. Amanhã vai ter? Amanhã vai ter, às 8 horas da noite. Hoje a gente atrasou um pouco, porque a gente tá personalizando esse perfil. Então a gente sempre fazia por outro perfil, então a gente teve que configurar tudo. Ele, quando a gente achou que estava pronto, ainda faltava uma nova parte ali, então por isso que a gente demorou um pouquinho, mas amanhã... Amanhã vai ser sobre qual tema? Amanhã nós teremos aqui uma terapeuta. Olha só, Madison. Ela tem um trabalho incrível com mulheres em Porto Alegre, região. Ela vai estar ministrando amanhã uma conferência também, aqui na Tabernáculo de Adoradores. TDA? Isso eu aí. frequentei essa igreja aqui perto. Isso aí. E aí ela sai de lá e vem correndo pra cá. Que legal. Por quê? A gente vai bater um papo muito bacana e muito legal. Tu vai Que estar hora? comigo aqui, né? Que hora? Às 8 horas. Tu vai estar comigo aqui, né? Bora. A gente vai bater esse papo muito bacana. E eu acho que vai ser tão leve quanto hoje. Vai ser sensacional. Gente, um abraço. Até amanhã. E se Deus assim permitir, né? Até os próximos episódios aí do Produtivamente vai ser incrível. Conto com você, compartilha. Beijo. E vai ter corte já durante a semana, já vai ter corte, né? A de ontem já foi hoje. Amanhã já tem corte? Olha, rapaz. Não esquece, no TikTok também é Igor Higgin. Isso aí. Em breve a gente vai transformar, mas por enquanto é isso. Por enquanto a gente vai fazer pelos nossos perfis mesmo, né? Focar para crescer o nosso canal do YouTube e depois a gente vai migrando para rede social, né? Por enquanto a gente vai utilizar nossas redes sociais mesmo, tá? Conto com vocês, até a próxima. Nath, já sabe, né? Como é que termina? Aí, astral lá em cima.